Você já parou para se perguntar como que o vírus do HIV e o coronavírus conseguem entrar dentro da célula humana e produzir diversas partículas virais? Hoje nós iremos falar sobre isso aqui no Saúde na Veia. Vem comigo! Fala galera, beleza? Sou o professor Rodrigo Macedo, biólogo, mestre em biofotônica, e hoje nós iremos falar sobre a patogênese dos micro-organismos. A patogênese é um termo que está relacionado com a forma que os micro-organismos irão causar doença, irão sobreviver no nosso organismo e acabar se disseminando. O processo de infecção bacteriana acontece mais ou menos em 5 etapas. Primeiro, é a infecção propriamente dita, no qual a bactéria vai entrar no organismo humano através de uma porta de entrada. A nossa pele e as mucosas, elas são protetivas para impedir que a bactéria se dissemine. É muito difícil a bactéria passar pela muralha da pele e das mucosas. Porém, ela pode entrar através de outras portas de entrada, como por exemplo, os olhos, o nariz, a boca, o ânus, a vagina, a uretra, através de um ferimento, de uma incisão cirúrgica e até por picada de inseto. Por essa você não esperava. Depois, ela vai fazer a colonização de algum local específico. Por exemplo, cada bactéria tem um sítio específico. A Klebsiella pneumoniae, ela pode se instalar no epitélio urinário da uretra ou então nos pulmões. Já o Staphylococcus aureus, ele pode se instalar no tecido conjuntivo da pele, entre outras. Em seguida, a bactéria vai se multiplicar no processo de proliferação e vai começar a causar a lesão tecidual. Vai acabar gerando sintomas no nosso organismo, dizendo que os órgãos estão começando a falhar em suas funções por conta da lesão. E por fim, ela vai se disseminar, podendo alcançar outros órgãos. Por exemplo, o Streptococcus pyogenes. A porta de entrada geralmente é pela boca, gerando dor de garganta. Mas essa bactéria pode chegar ao sangue, causando, por exemplo, problemas cardíacos nas articulações, até manchas por todo o corpo. Um fator de virulência importante para que o organismo cause patogênese no nosso organismo é o biofilme. O biofilme nada mais é do que uma espécie de colônia onde as bactérias elas começam a se agregar umas nas outras pela fusão de suas cápsulas gelatinosas ou até mesmo por suas adesinas ou fímbrias. Então as bactérias acabam formando um agrupamento, uma colônia, uma cooperação, e à medida que o biofilme vai crescendo, as bactérias começam a dividir tarefas. Então, as bactérias que estão aderidas ao órgão têm ali a grande função de sustentar o biofilme. As bactérias que estão ao redor deste biofilme vão gerar a função de proteção. Enquanto isso, as bactérias que estão internas, elas estão se proliferando, se multiplicando, até o momento que o biofilme fica maduro, ele rompe, ele estoura e libera diversas novas bactérias que irão colonizar outros pontos destes órgãos e vão acabar produzindo novos biofilmes, e aí o ciclo começa tudo novamente. Nós sabemos que os macrófagos e monócitos têm a capacidade fagocítica de ir lá, englobar a bactéria e destruí-la. Porém, se as bactérias estão em um biofilme que forma uma colônia grande, essa colônia pode ficar até maior do que o macrófago e o monócito, dificultando a sua fagocitose e destruição. Interessante, não? As bactérias que formam o biofilme, elas podem gerar esse biofilme em diversas partes do corpo humano. Por exemplo, nos dentes, formando a cárie. Existe uma bactéria chamada de Staphylococcus epidermidis, que ela pode gerar biofilmes dentro do coração, no endocárdio, gerando uma endocardite e até mesmo biofilmes em outros órgãos, como os ossos ou as articulações, gerando artrites e osteomielites. Existem bactérias como a Escherichia coli enteroagregativa que pode formar o biofilme no intestino,
né? Então observe quanto este fator de virulência pode favorecer a patogênese, a formação da doença pelas bactérias. Já alguns fungos, eles têm uma estratégia incrível para conseguir invadir o corpo humano. É chamado de dimorfismo térmico. Vejam bem, os fungos eles existem em praticamente 3 formas. Então existem as leveduras, que são fungos unicelulares, como por exemplo o fungo que causa a candidíase, a Candida albicans, e também o fungo que produz a cerveja, que é o Saccharomyces cerevisiae. Temos também os bolores, que são os fungos filamentosos que estão nos mofos e nos bolores. Por exemplo, o Penicillium, o Aspergillus e o Rhizopus. Aqueles fungos que acabam contaminando os alimentos dentro da nossa casa. E também os cogumelos, que são fungos filamentosos também, porém grandes, né? Porém macroscópicos. E existem também os fungos dimórficos. Vejam bem, ele é um fungo que ele se adapta com a temperatura e troca a sua forma de vida. Então vejam bem, no meio ambiente que a temperatura é mais amena ali, entre 20 e 28 graus, o fungo ele vai estar na presença de bolor, ele vai ser como se fosse um mofo. Porém, quando o homem inspira, inala os conídeos, que são sua estrutura reprodutiva, o fungo não vai crescer em forma de bolor no organismo humano. Por conta da temperatura de 37 graus do corpo humano, o fungo ele cresce em formato de levedura. Então ele era um bolor que resiste à temperatura ambiental. Quando ele entra no corpo humano, que a temperatura é mais quente, ele troca a sua forma, vira uma levedura e aí sim ele consegue causar diversas doenças. Por exemplo, a esporotricose, a histoplasmose e a paracoccidioidomicose, também chamada de PCM. E os vírus? Os vírus também possuem uma habilidade infecciosa. Por exemplo, os vírus envelopados são aqueles que o seu material genético está coberto por um capsídeo e também tem um envelope viral que gera uma segunda proteção e uma facilitação para entrar nas células humanas e eucariontes. Então, no processo de infecção do vírus HIV ou do coronavírus nas células humanas, ele vai chegar até a célula que ele quer invadir e ele vai meio que estacionar em cima dela. Esse processo, se fixar na célula humana, é chamada de adsorção. No processo de adsorção viral, quando o vírus ele está estacionado na célula, ele vai gerar uma fixação nos receptores CD4 e também nos receptores de quimiocinas do linfócito T CD4 ou auxiliar. Na segunda etapa da infecção viral, o vírus ele vai gerar a penetração. Então ele vai fundir o seu envelope viral na membrana plasmática da célula e vai liberar dentro da célula o capsídeo com o seu RNA viral. Na terceira etapa da infecção viral, que é a integração do material genético do vírus ao material genético humano, a gente observa que o vírus do HIV e o coronavírus são vírus de RNA e o material genético humano é o DNA. Para isso, ele vai utilizar uma enzima chamada de transcriptase reversa, que vai converter o RNA viral em DNA viral. A partir disso, o DNA viral se integra no DNA humano. Ele vai utilizar uma enzima chamada de integrase. Automaticamente, a célula humana, quando fizer o seu processo de transcrição, vai fazer a transcrição do material genético viral, gerando a síntese, a produção de muitas partículas virais que ficarão ali depositadas no citoplasma. Esta é a quarta fase, a síntese. Na quinta fase da infecção viral, que é a montagem, ele vai começar a montar novas partículas virais. Então, dentro da célula estão se montando, se proliferando diversas partículas virais. O vírus está pronto. Ele já pode sair e infectar outras células. Porém, falta mais um material importante. O capsídeo e o DNA já foram produzidos pela célula humana. Ainda falta o envelope. Na sexta etapa da infecção viral, na liberação
quando o vírus HIV ou coronavírus for sair da célula humana, o envelope viral, a partir da própria membrana plasmática da célula, ele vai ter a mesma composição da membrana plasmática eucariótica. Fique ligado. Sendo assim, falando um pouco dos medicamentos antivirais que existem ali no coquetel anti-HIV, vão existir 4 tipos de medicamentos. Então, o primeiro, ele impede a adsorção, impedindo que o vírus entre em contato e se fixe na célula humana. A segunda é uma inativação da transcriptase reversa. Se o medicamento inativa a transcriptase reversa, o vírus não vai conseguir transformar o seu RNA em DNA. O terceiro medicamento vai agir na integrase. Tudo bem, o RNA até pode virar DNA viral, porém, se a integrase for inativada, o DNA viral não vai conseguir se fixar, se integrar no DNA humano. E por fim, a partir do momento que você inativa a protease lá no citoplasma, o vírus não vai conseguir formar novas partículas virais. Sendo assim, ele não consegue se liberar e infectar outras células. O coquetel anti-HIV, geralmente, ele é composto por 2 ou até 4 desses medicamentos, mais comumente 3 desses medicamentos, para impedir que o vírus consiga se replicar nas células humanas, porque afinal de contas, o vírus, por ele ser uma partícula infectante, como ele não é uma célula, ele não consegue produzir o seu próprio material sozinho. Então, a partir do momento que ele não consegue infectar a célula humana, ele não consegue se reproduzir, e a pessoa que tem HIV consegue ter uma sobrevida maior, um maior tempo de vida, e às vezes até nem chegar a ter a patogênese da AIDS. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Se você gostou, vem fazer parte desse time, se inscreve no nosso canal para que você receba muitas novas videoaulas sobre o tema de saúde. Então fica aí o meu obrigado e até a próxima!